Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos ler aí no versículo 37. Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 37, que diz assim, olha: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia, pode assentar. Queridos, estamos lendo aqui na palavra de Deus, né? E o texto que nós lemos aqui, ele traz para nós um momento de reflexão, para a gente refletir no que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Jesus Cristo, quando ainda estava aqui nessa terra, quando ele ainda caminhava entre as pessoas, entre as multidões, curando as pessoas, libertando, né? Como aquele homem que era cego de nascença e um dia Jesus Cristo curou, como aquela mulher que sofria há mais de 12 anos de um fluxo de sangue e ela, tendo um encontro com Jesus, ela ficou curada, né? Como muitos outros que encontraram com Jesus, procuraram Jesus e foram curados. Naquela época ainda, quando Jesus andava aqui, foi que ele deixou essa palavra para nós, e ela é tão real hoje nos nossos dias, porque disse aqui na palavra, né, Jesus dizendo que embora ele tivesse feito tantos sinais, né, tantas maravilhas que Jesus fez naqueles dias, né, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas foram abençoadas. Se a gente começar a contar aqui só pelos relatos da Bíblia, nós vamos chegar num número muito grande, mas nem todos foram escritos na Bíblia, né? A própria Bíblia disse que se fosse escrever todos, né, gastariam inúmeros e inúmeros livros para contar todos os milagres, as curas que foram realizadas por Jesus naquela época. Mas mesmo assim, naquela época, diante de todos esses sinais, mesmo assim, pessoas que viviam aquilo, que viam o que Jesus estava fazendo, mesmo assim, muitos deles não acreditaram no Senhor Jesus. Muitos deles preferiram não dar crédito ao que Jesus fazia. Muitos deles preferiram não dar crédito às palavras de Jesus e viver segundo as suas vontades, né? Como o texto que nós lemos aqui, olha, embora fossem feitos tantos sinais, muitos não creram neles. Mas, queridos, Jesus Cristo não se importava com isso. Jesus já sabia que ia ser assim, porque antes mesmo de Jesus nascer, cerca aí de uns 600 anos, o profeta Isaías já havia falado isso. O profeta Isaías já havia profetizado sobre isso, né? Quando ele prega, quando ele profetiza, dizendo: olha, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quando o profeta Isaías profetiza isso, ele está se referindo exatamente ao Senhor Jesus Cristo, que um dia estaria vindo, estaria ali, estaria pregando, estaria fazendo sinais, mas pouquíssimas pessoas estariam dispostas a dar crédito, pouquíssimas pessoas estariam dispostas a ouvi-lo.
Pouquíssimas pessoas estariam dispostas a colocar em prática aquilo que ele falou, mesmo elas sendo abençoadas, mesmo elas contemplando os milagres, mesmo assim, por diversos motivos, como nós vamos relatar algum deles, que Jesus deixou claro aqui para nós, né? Então ele disse, olha, né, um dos motivos é porque essas pessoas estão cegas. Elas estão com os corações endurecidos, né? Exatamente para quê? Para não ver, para não ouvir, para não entender, porque na verdade Deus tem um propósito, querido, com aqueles que Ele ama. Deus tem um propósito com aqueles que são chamados, que são escolhidos dEle, e por causa destes, se necessário for, Deus faz o que for, né, necessário. Ele tira a vida, Ele endurece o coração, por causa daqueles que Ele ama, por causa daqueles que Ele tem um plano, um projeto. É como o povo de Israel, quando estava ali no Egito, né? E Deus então querendo alertar o povo de Israel do que eles estavam vivendo no Egito, Deus querendo cumprir na vida do povo de Israel o propósito dele, que era tirá-los dali e levar para uma terra que mana leite e mel, mas o povo estava já envolvido com tantas coisas do Egito que eles não lembravam mais de Deus. E para que eles pudessem lembrar de Deus e voltar para Deus, Deus então enviou pragas sobre o povo do Egito. Mas quando o faraó tentava entender aquilo e amolecer o coração, o próprio Deus endurecia de novo o coração de faraó. É exatamente assim que Deus faz, por causa de mim, por causa de você, por causa daqueles que Ele ama, né? E Ele te ama, porque a Bíblia disse que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por causa daqueles que Deus ama, e como eu disse, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele endurece o coração de outros, Ele faz com que outros possam até sofrer, mas tudo isso para que você possa ver, para que você possa enxergar, porque Ele tem um compromisso, um propósito na sua vida. E é isso que Jesus está dizendo. Aquelas pessoas, elas estavam com o coração endurecido, elas não davam crédito à pregação, e não era porque apenas, né, elas eram incrédulas, né, mas elas eram incrédulas porque os seus corações estavam endurecidos, os seus olhos estavam cegos, né, exatamente para que outros pudessem então ver naquilo ali a manifestação de Deus. E é assim que acontece também nos nossos dias de hoje. Então esse era um dos